fazer a oração primeiro. Então, uma boa noite, sejam todos bem-vindos, mais uma aula do nosso estudo bíblico da Comunidade Evangélica de Miami. Meu nome é Cristiane e estou muito feliz, de estar aqui, tendo mais essa oportunidade que Deus nos dá para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar os Evangelhos sinóticos. Nós vamos entender o que são os Evangelhos sinóticos e a partir dessa aula, então, nós vamos estar estudando os Evangelhos, cada Evangelho em uma aula. Pelo menos se aprofundar um pouquinho cada Evangelho para entender qual é a mensagem, alguns pontos principais do livro. E nós precisamos então fazer essa aula, porque tudo que nós estamos aprendendo aqui tem uma sequência, desde a primeira aula é uma sequência e cada dia nós estamos então nos aprofundando mais. Então vamos fazer uma oração, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê essa graça, para aprender a palavra de Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de podermos aqui, Senhor, estudar a Tua palavra. Essa é a Tua vontade, Senhor, para todos aqueles que te amam e que desejam, ó Pai, conhecer mais de Ti e aprender a Tua palavra para fazer a Tua vontade, Senhor. Pai, tudo aquilo que estudamos e que preparamos juntos, com o Teu Espírito Santo, nos dê agora, Pai, a Tua graça, nos dê agora, Senhor, a capacitação que precisamos, ó Pai, para expor a Sua palavra através desse ensino. E também eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão aqui na nossa aula, aqueles que vão nos assistir depois, Senhor, através das redes sociais, o YouTube, e que o Senhor, Deus, toque em cada coração, Senhor, para que possam crescer, Pai, em estatura, no Teu Espírito, Senhor, e esta palavra os ajude e os motive a ler mais a Bíblia, saber mais sobre Jesus Cristo e caminhar com Jesus. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, nosso tema, os Evangelhos sinóticos. E eu tenho aqui para começar, então, essa palavra que diz em Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E essa aí é uma mensagem, então, de Jesus, O desejo de Jesus é que a mensagem da cruz chegue a todo o coração. É uma mensagem de transformação, O Evangelho é algo que é incrível, É uma palavra que, quando ela vem no nosso coração e nós recebemos essa palavra tem poder de transformar a nossa vida, de criar na nossa vida novas concepções, de vida, uma mente renovada e um coração, cheio do amor de Deus. Então, não é como, por exemplo, qualquer livro que você lê. Às vezes nós podemos ler livros que nos emocionam, que nos faz viajar por outros lugares, mas esse poder de transformação só a Bíblia tem, Existe aí livros, vamos dizer, de autoajuda, que tentam fazer esse trabalho, mas realmente, embora a gente possa até colocar algumas coisas em prática, o que realmente dá efeito e faz efeito na nossa vida é a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa estar ali lendo todos os dias. O objetivo dessa aula, demonstrar as semelhanças
e aparentes contradições nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e perceber como elas atestam a veracidade dos escritos, né? Então, veja bem, nós temos aí os evangelhos que são 4, né? Rapaz, seja bem-vindo. Os evangelhos são 4, né? 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas hoje nós vamos tratar aqui na nossa aula mais... Começou agora. Isso, não está atrasado não, está começando nesse minuto. Nós temos então 4 evangelhos, mas hoje nós vamos estudar mais o livro de Mateus, Marcos e Lucas, porque são chamados os evangelhos sinóticos, né, que é o tema hoje da nossa aula. Vamos lá. Se alguém perguntar quem foi Jesus, quais foram as ênfases da sua pregação, que milagres que ele realizou e qual a fonte, né? Qual seria a fonte para nós pesquisarmos, recorrermos para saber quem foi Jesus? Não tem outro lugar, né? A não ser os evangelhos, principalmente, né, os 3 evangelhos, que são Mateus, Marcos e Lucas. O livro de João é muito interessante, é um livro mais profundo, vamos dizer assim, um livro que trata mais da espiritualidade de Jesus, né? É um livro, nós podemos dizer, até teológico. E os outros evangelhos tratam aí mais de descrever a passagem de Jesus aqui na Terra, né? As suas pregações, relatando e narrando milagres, o que ele pensava, quais eram os propósitos da vida de Jesus, né? O que aconteceu com ele, o seu nascimento, a sua morte. Então, esses 3 livros, eles tratam dessas coisas, da vida de Jesus, tá? Então, eu escrevi aqui: não há nenhum lugar tão certo para descobrir quem foi Jesus do que no relato dos evangelhos. Trata-se de uma fonte questionada por alguns críticos, mas nesta lição veremos como as semelhanças e as peculiaridades entre Mateus, Marcos e Lucas atestam, então, para a veracidade, ou seja, para demonstrar a verdade, né, sobre os fatos que aconteceram com Jesus e durante o seu tempo aqui na Terra. Então, o primeiro ponto que nós vamos estudar aí é o que é evangelho. É importante a gente, antes de falar dos evangelhos, a gente entender primeiro o que é evangelho, né? No Novo Testamento, a palavra evangelho significa a proclamação da boa notícia a respeito da salvação por meio de Jesus Cristo. Então, evangelho é as boas novas, né? É você apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, registra aí, marca, né? Um dia, se alguém te perguntar o que afinal é o evangelho. Então, é a boa nova. Então, por isso que a gente diz, né? Somos evangélicos, ou seja, somos portadores de transmitir as boas novas. Comunidade Evangélica de Miami, qual é a ideia? Sermos aqueles que transmitem a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Bom, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê em quem? Crê em Jesus, né, o Filho de Deus. Isso quem nos disse foi o apóstolo Paulo, né? Ele chegou a essa conclusão dessa maneira, né? Que o Evangelho é justamente esse poder, é o poder de Deus que vem sobre a vida de um ser humano, do homem, de uma mulher, e confirma,
no seu coração que nós precisamos ser salvos, né? É o próprio Deus, o próprio Espírito Santo que nos confronta para mostrar que nós, por nós mesmos, nós não temos esse poder, mas esse poder é uma graça de Deus que vem sobre a nossa vida para recebermos a salvação. Então, a salvação, ela não é ganha por obras, se bem que nós precisamos fazer as obras para testemunhar o amor de Deus. Mas eu posso fazer coisas boas, ajudar os pobres, né? Eu posso cuidar dos velhinhos, dos idosos, eu posso cuidar de crianças, eu posso fazer qualquer coisa, obras, né? Boas obras, mas isso não quer dizer que eu vou ser salvo. Eu só vou receber salvação se verdadeiramente eu crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e através do sangue de Jesus, então, eu vou ser salvo, né? A promessa é não só quem crê, mas ele e toda a sua casa. Por quê? A ideia é que nós, quando recebemos a palavra da salvação, nós passamos a ser luz e nós somos, né, o Evangelho para transmitir primeiro para a nossa família e depois, né, para os outros, né, que a gente conhecer. Mas vamos lá. A Bíblia contém então 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, você sabia que nem sempre esses livros foram chamados de evangelho, né? Ou evangelhos? Originalmente, eles levaram o título com a expressão grega que é kata, tá? Aqui em grego, essa palavrinha aí, né, em grego, quer dizer, né, traduzido, quer dizer de acordo com ou segundo alguma coisa, né? Então, podemos dizer o seguinte, que antigamente, antes, né, de se pensar no evangelho dessa forma, então como que eles entendiam? Eles diziam assim, esses escritos segundo Marcos, né? Não tinha esse nome, o Evangelho de Marcos, era dessa forma, segundo Marcos, aí contava aquela história na qual está narrada, né, hoje nos evangelhos, ou de acordo com Marcos. Então era a maneira, né, como no início, né, isso nós estamos falando da igreja primitiva, quando Jesus morreu e ali eles receberam no Pentecostes poder do Espírito Santo e passaram então a pregar o Evangelho, né? Pregar a Jesus Cristo. Então, significa isso, é kata, né? No Novo Testamento, a palavra Evangelho significa, então, nós já falamos isso, proclamação da boa notícia a respeito da salvação por meio de Jesus Cristo. O Evangelho consiste, então, na revelação da pessoa magnífica de Jesus Cristo, né? E Jesus era uma pessoa, assim, extraordinária, né? A palavra diz que ele não teve pecado. Ele foi uma pessoa totalmente escolhida, né, e guardada por Deus, que nele não foi encontrado, né, nada que desabonasse os propósitos de Deus através da vida dele, né, que é morrer pelos nossos pecados. Bom, a palavra evangelho, a princípio, não representava um livro propriamente dito, como nós temos hoje essa Bíblia compacta com todos os livros, né? Em seu desenvolvimento histórico, a palavra grega evangelion, né, era usada na Grécia para designar a recompensa dada a alguém que trazia boas notícias, tá? Evangelion, tá? Isso aí vocês estão aprendendo aí um pouquinho de grego, tá? Logo, a recompensa era o próprio Evangelho. Então,
no começo, né, da história, né, da igreja, a tradução era a recompensa dada a alguém que trazia notícia. Por exemplo, você trouxe uma boa notícia, então eu te recompenso de alguma forma. Te dou um presente, te dou um abraço, né? Uma joia, ou o que seja. Só que com o passar do tempo, a recompensa era o próprio, né? As próprias boas novas, que era a salvação. Então, por isso que essa palavra, ela se acomodou perfeitamente àquilo que era o propósito de Deus, tá? Que era as boas novas, né? Então, posteriormente, a boa notícia que era anunciada, era a boa notícia que era anunciada e não mais a recompensa. Então, ficou chamada de Evangelium. Não é, desculpa, Evangelium, não é Evangelho, Evangelium, tá? No Império Romano, a notícia sobre o nascimento ou a coroação de um rei era considerada Evangelium. É difícil porque para o português a gente não lê Gelium, a gente lê Gelium, né? Evangelium, para nós na nossa língua portuguesa, mas na língua então, no caso aqui o grego, né? É Gé. Você vê que tem aqueles dois Y, né? Aqui, esses dois Y, então é a palavra Gelium, tá? Gelium, é um G, mas não da maneira que a gente lê. Evangelium. Quem são, então, os evangelistas, né? Ou seja, quem são os portadores das boas novas? Os escritores dos evangelhos descreveram os principais fatos da vida de Jesus, fundamentados no convívio pessoal com o Mestre. Então, neste caso aqui, Mateus e João eram discípulos de Jesus, andaram com Jesus, né? Comeram com Jesus. Então, eles, mais do que ninguém, podiam escrever sobre Jesus, porque eles estiveram ali vendo, né, experiências presenciais, oculares, com o Mestre. Então, eles podiam escrever tranquilamente, né? E aí, o que era a ideia? Colher essas informações, né, para que pudesse, então, expor, né, aquilo que aconteceu para aqueles que não estavam ali mais, né, com o Mestre, não tiveram essa oportunidade de viver até no momento em que o Mestre Jesus passou pelo mundo. Agora, no caso aqui de Marcos e Lucas, eles também foram testemunhas oculares, mas eles não eram discípulos. Eles eram aqueles discípulos seguidores, né? Seguidores de Jesus, né? Bom, esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo para apresentar com riqueza de detalhes, porque é muito rico, né? Quando você lê ali os evangelhos, os detalhes, você consegue assim imergir, né, naquela história e levar aquela história até para a sua mente, para se imaginar, né? Eu costumo fazer isso, quando eu estou lendo, eu me vejo eu lá participando daqueles acontecimentos, né? E hoje a gente tem outros recursos que são muito bons, que são os filmes, né? Tem muitos filmes hoje, séries, que a gente pode ver, pode assistir para você ter uma ideia muito melhor do que acontecia, não só o acontecimento ali que Jesus fazia, mas como o entorno, o contexto, como era os costumes, as vestimentas, os lugares. Então, você assistindo, né, esses filmes, você depois, quando vai ler de novo ali aquela passagem, já está registrado na sua mente a riqueza de detalhes, né? Você consegue assim mergulhar mesmo naquela passagem. Bom, os evangelistas, eles não eram teólogos, né? Nem historiadores no sentido estrito da palavra.
tá? Eles, na verdade, eram pessoas comuns, né? Que tinham profissões comuns e que presenciaram, né, todos os acontecimentos ali, né, na presença de Cristo. Então, o texto era dirigido aos novos convertidos a Jesus, bem, que precisava saber quem ele era, tá? Além, né, de servir do quê? De resposta ali para os falsos ensinamentos que já começavam a surgir no primeiro século, tá? Então, esses evangelhos surgiram, então, para atender às necessidades das práticas, né, da igreja cristã que estava emergindo, né, naquela época, porque a gente sabe que muitas pessoas começaram a se converter, eles se encontravam de casa em casa e eles precisavam passar aqueles ensinamentos que Jesus já havia deixado para eles, porque senão não tinha sentido. Então, através dessas experiências, através dos milagres que Jesus fazia, tinham muitos ensinamentos ali. Então, eles sentiram essa necessidade de começar, então, a escrever essas histórias. Por quê? Com o tempo, né, se não registra, né, essa história se perde pelo tempo, né? Se bem que tem muitas coisas que foram de geração em geração, e a gente vai entender isso. Bom, algumas informações aqui básicas sobre os evangelhos. Não sei se está dando aí, está meio pequenininho, né, para vocês, mas primeiro Mateus, ali é uma calculadora que eu coloquei ali. Por quê? Mateus também era chamado de Levi, ele era judeu publicano. Então, o que quer dizer um judeu publicano? Era um cobrador de impostos, ou um cobrador, por exemplo, de alfândega, né? Que era pago, logicamente, para os romanos, tá? Então, o Mateus, ele era um cobrador de impostos. E ele se tornou um dos 12 discípulos de Jesus, tá? Marcos também foi chamado de João Marcos. Foi um discípulo que andou com Barnabé e Paulo e Pedro. Ou seja, Marcos, além de ser um seguidor de Cristo, quando Jesus morreu e os discípulos começaram a pregar, toda essa história está no livro de Atos. Eu gosto muito do livro de Atos porque a gente aprende como ser igreja, né? O que a igreja primitiva fazia, e ali a gente aprende muito, né? Que era Barnabé, Paulo e Pedro. E João Marcos, né? Era como um evangelista. E nessas viagens missionárias, por exemplo, Paulo, ele participou aí, né, de 4 viagens missionárias, onde ele plantava a igreja, onde ele pregava, onde ele ensinava a palavra de Deus, e até teve uma situação ali em que o João Marcos, né, teve um momento ali que teve um desentendimento, porque ele chegou num determinado ponto da viagem que ele preferiu não ir, né? E teve ali um desentendimento ali de Paulo com Barnabé, mas no final a gente vai ver que eles retomaram e cada um ali foi por um lado, né? Mas foi com o propósito de Deus, porque chegou um ponto que Deus queria usar a vida deles, né, para expandir o evangelho. Se eles ficassem ali sempre juntinhos, né, talvez só fosse evangelizar um determinado ponto da Ásia, que era onde ali eles começaram o trabalho de evangelização. Bom, Lucas, ele era um médico, tá? E andou com Paulo, pesquisou com detalhes os fatos sobre Jesus. A gente vê aqui que o único dentre os discípulos de Jesus que tinha uma formação propriamente dita é Lucas, né? Ele é um médico, então ele é mais detalhista. Então, quando a gente está lendo o livro de Lucas, você vai perceber
como ele tem um estilo, né, que é de falar dos detalhes. Então, quando a gente quer saber mais detalhadamente, a gente lê o Lucas. O João, ele era um pescador judeu que foi chamado o discípulo amado, né? Relatou minuciosamente as orações e discursos de Jesus. E João também narrou algumas milagres de Jesus, algumas passagens que o objetivo de João é testificar que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus. Ele tem essa intenção, né, de realmente testificar. Por quê? Porque a época que João, ele escreveu esse livro, já era um outro momento na história, onde ali estava tendo muitas heresias, né? Que a gente já até comentou sobre isso aqui numa outra aula, que tinha aqueles que não acreditavam que Jesus era totalmente homem ou era totalmente Deus. Então existiam muitas heresias, muitos pensamentos, né, que foram surgindo naquela época, até em função da parte grega, né, onde tinha ali muitas questões filosóficas, né, de Abraão, Sócrates. Então existia assim começaram a fazer tipo uma miscelânea e tentar jogar Jesus no meio dessas heresias. Então João, ele escreve esse livro com essa intenção de tirar essa dúvida da mente das pessoas, né? E trazer a veracidade de tudo o que aconteceu. Bom, quando os evangelhos foram escritos? Os 4 evangelhos, então, foram escritos no primeiro século, né? Provavelmente entre os anos 60 e 90 depois de Cristo. Imagina, 60 anos depois de Cristo é que eles começaram, então, a escrever esses textos, né? A escrever a narrativa da vida de Jesus. A ordem que nós temos na Bíblia, né, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, não é cronológica, né? Não quer dizer que foi escrito dessa forma, e a gente até vai ver um pouquinho sobre isso. Marcos foi o primeiro a escrever o Evangelho, né? E posteriormente, então, Mateus, Lucas e João, tá? Então, o livro de Marcos o Marcos foi o primeiro que escreveu, tá? Os Evangelhos. Bom, mas aqui está o nosso ponto forte da nossa aula, que estamos estudando hoje, o que são, né, os Evangelhos sinóticos, tá? Então, vamos ver sobre isso. Ao ler os Evangelhos, nós percebemos que os textos de Mateus, Marcos e Lucas contêm muitas passagens em comum. Alguns textos são praticamente idênticos e diferenciam-se bastante, né, do Evangelho de João. Devido às muitas semelhanças entre os evangelhos, né, que nós falamos aqui, Mateus, Marcos e Lucas, eles foram chamados então de evangelhos sinóticos. Então a palavra sinótico vem do grego sinopsis, que significa vem em conjunto, tá? Então por isso que chegou a esse nome sinótico, porque eles viram que tinham muitas semelhanças esses evangelhos um do outro. Eles eram muito semelhantes, mas não idênticos. E nós vamos ver aqui por quê. Aqui eu tenho um primeiro exemplo para a gente entender um pouquinho sobre a semelhança entre os evangelhos sinóticos, tá? Então é a mesma passagem, né, a mesma situação, mas você vai notar que cada evangelho é um pouquinho diferente. Então eu vou ler aqui, vamos ver. Mateus. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida.
Quando você vai para Marcos, já está um pouco diferente, mas é o mesmo assunto. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. E aí Lucas já resume. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, deu para perceber, né, que é bem semelhante a maneira que os três tratou dessa parte aqui, desta palavra. Cada um com a sua maneira, né, de escrever, mas a gente vai ver que é praticamente quase que a mesma. Aqui tem um segundo exemplo que eu vou deixar para vocês fazerem essa pesquisa em casa, para a gente não gastar muito tempo, tá? Mas é aquela questão onde fala daquela mulher que havia 12 anos que estava sofrendo, então, de hemorragia, né? E aí ela tocou a orla de Jesus por detrás dele e foi curada. Então, vocês vão em casa e façam isso de homework. Procura essa passagem onde está a mulher de 12 anos e lê nesses três evangelhos para vocês verem que é a mesma passagem, está falando da mesma mulher, mas de maneiras um pouco diferentes, tá? Bom, a gente também tem aí uma semelhança textual, tá? Então, você já percebeu que existe similaridades, né, nesses evangelhos? Eu creio que todo mundo que leu a Bíblia, os evangelhos, vai dizer que sim. Então, em alguns casos, né, quando os sinópticos omitem certa narrativa, é possível encontrá-la pelo menos nos outros dois. Então, este fato levou os estudiosos do Novo Testamento a elaborar algumas teorias que explicam a repetição de fatos neste evangelho. Então, por exemplo, se você quer preparar um estudo ou uma pregação sobre determinada passagem desses evangelhos, você não pode, por exemplo, fazer o seu estudo em cima só de um único evangelho, né? Porque você lê um evangelho e os outros dois vão ter detalhes que vão complementar aquela ideia. Então, você vai ter uma riqueza maior de detalhes do que se você lesse só um, né? Então, às vezes, por exemplo, numa pregação, um pastor lê uma determinada passagem ali dos evangelhos e ele começa a pregar e falar mais coisas que não está escrito ali, né? Mas ele sabe. Por que ele sabe? Porque os outros dois evangelhos complementaram, então, aquela passagem e a pessoa, então, tem um entendimento muito maior, né? Para poder, então, explicar. Bom, e aqui eu fiz aqui uma porcentagem que é, então, passagens exclusivas do evangelho. Ou seja, nesse primeiro ponto aqui, você tem aí uma porcentagem de passagens em cada evangelho que não estão nos outros evangelhos, tá? E no outro lado aqui, você tem as passagens que são repetidas, ou seja, que você encontra a mesma passagem em outros evangelhos. Então aí você tem, né, um balanceamento, né, de porcentagem. O que você vai notar aqui uma diferença muito grande? O livro de João, tá? O livro de João, por exemplo, em passagens exclusivas, ou seja, só João tem aquela passagem, 92%. Bastante. Então, é um livro que é muito interessante da gente ler, porque se você conhecer os três evangelhos sinóticos, quando você vai ler o livro de João, vai completar totalmente a ideia de quem Jesus é. Se a gente ler só os três primeiros evangelhos e não ler João, nós não vamos compreender toda a ideia de quem é Jesus. Por isso é muito importante nós lermos os 4 evangelhos, né? E fazermos estudos, inclusive. João, por exemplo,
Tem muitos livros que você pode obter para fazer estudos mais profundos sobre João, e é riquíssimo. O ensino é maravilhoso de João, tá? Bom, vamos seguir. Então, como eu falei aqui, desculpa, vou voltar um pouquinho. O que aconteceu? Então, em função dessa similaridade entre esses 3 evangelhos, os evangelhos sinópticos, esses escritores, pesquisadores, eles começaram então a querer entender o porquê que esses 3 evangelhos são tão parecidos, por exemplo, em comparação com João. Então começou, naquela época, a aparecer algumas teorias, e nós vamos apresentar aqui 3, tá? Que a gente não tem tanto tempo assim. Então eu vou apresentar aqui para vocês 3. Então, primeiro, por que eles tinham muita similaridade? Era a questão da tradição oral. Nós precisamos entender isso, que naquela época existia a tradição oral, que era você falar daquilo que você viu, contar histórias, mas não escritas. Era só oralmente. Então era através do quê? Através de provérbios, através de cânticos, através de prosas. Então eles criavam, né, louvores, né, para poder não esquecer. E essa tradição já vinha lá dos judeus desde o começo da Bíblia, desde Gênesis. Então, até hoje, né, tem costume, por exemplo, judeus, que a gente vê eles, né, às vezes lá, parece que está batendo a cabeça lá, né, no muro de Jerusalém. Por quê? Porque eles estão repetindo oralmente, né, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Por quê? Porque eles não podem esquecer, né? A palavra de Deus diz que nós tínhamos que guardar no nosso coração a palavra de Deus para que a gente fosse e andasse bem. Ou seja, se você guarda no seu coração, num momento oportuno que você vai fazer alguma coisa errado, você lembra. Não é isso? Porque está dentro do nosso ser, do nosso coração. Então é uma maneira que Deus ensinou para que a gente permanecesse no alinhamento com Deus. Agora, se a gente não lê, se a gente não aprende, se a gente não estuda, como é que vai lembrar uma coisa que você não estudou? Não lembra, não tem o que lembrar. Então aí as pessoas pecam, e muitas pecam e nem sabem que pecou, né? Mas está sendo tudo computado, né? Porque Deus vai dar a oportunidade para todos poder conhecer a palavra de Deus. Então, era costume, né, entre os judeus passar suas histórias por meio da oralidade. Então, isso se tornou uma tradição, como eu já falei, tá? Então, o evangelista Lucas, que não conviveu pessoalmente com Jesus, recorreu à tradição oral para escrever o seu evangelho. Isso é teoria, tá? Com o crescimento da igreja e por causa das distorções acerca da pessoa de Jesus, ou seja, as heresias que começaram a surgir, foi-se percebendo a necessidade de escrever sobre sua vida. Até porque, caso não houvesse um registro escrito, com o passar do tempo, muitas informações se perderiam. Então, existe essa teoria, né? Que Lucas, no caso, o Evangelho de Lucas, ele teve esse insight de começar a escrever justamente para poder, então, as pessoas, quando fosse contemporâneo a ele, né, pudessem, então, saber o que aconteceu, tá? Opa! Vamos lá. Outra teoria. Essa teoria é chamada teoria das duas fontes. Ou seja,
Mateus e Lucas aproveitaram o evangelho de Marcos para redigir o seu evangelho. Então, vamos lembrar aqui que o primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho, então, de Marcos. Então, essa ideia é que Mateus e Lucas, como já tinham o evangelho de Marcos, eles, então, se espelharam no evangelho, então, de Marcos para escrever o evangelho deles. E por isso, então, existe tantas similaridades, tá? Essa é uma teoria. Bom, além de recorrer ao evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, também teriam utilizado uma coletânea de ditos de Jesus chamado que, na verdade, é Quelle, que é uma palavra em alemão, tá? Que significa fonte. Ou seja, além de utilizar o livro que já existia, de Marcos, também existia naquela época uma fonte que, foi falado essa Quelle, uma fonte Quelle, que é o quê? Ditos, escritos por outras pessoas, pessoas estranhas, pessoas que estiveram ali também no meio daquela multidão, que presenciaram os milagres de Jesus, os sermões de Jesus. Então, ele juntou esse material, né, para poder, então, escrever aí o evangelho deles. E, por fim, nós temos a teoria da independência, que é o quê? Os defensores aí, né, da própria Bíblia, tá? Para os defensores dessa teoria, os 3 evangelistas sinóticos escreveram com base nas tradições e ou no conhecimento pessoal a respeito de Jesus, sem recorrer ao material escrito por outra pessoa. É possível refutar a teoria das 2 fontes com a seguinte pergunta: sendo Mateus apóstolo que andou pessoalmente com Jesus, por que ele precisaria se basear em Marcos, né? Que não foi apóstolo, para poder escrever o seu próprio evangelho? A teoria da independência realça a individualidade de cada evangelho. Os evangelistas, assim nós cremos, foram inspirados pelo Espírito Santo para demonstrar, de acordo com o propósito específico de seu livro, que Jesus era o Filho de Deus, o Senhor, e o cumprimento das promessas, então, do Antigo Testamento. Então, veja bem, gente, nós vamos imaginar que hoje nós temos a Bíblia todinha prontinha, né? Nós temos aí o Google, né? Podemos dar um Google e fazer qualquer tipo de pesquisa, sem contar dicionários bíblicos, livros. Nós temos uma imensidão aí de recursos para a gente conhecer a palavra de Deus. Agora, você imagina numa época que não tinha nada, basicamente nada. Então, alguns historiadores, né, eles vêm, às vezes, com algumas teorias que é uma forma de tentar explicar aquilo que já foi explicado, vamos dizer assim, né? Tem dificuldades de acreditar plenamente que homens como eles, que eram homens iletrados, né, a maioria deles, como que eles tiveram essa capacidade intelectual de escrever o que eles escreveram, com tanta destreza. Então, o que nós cremos? Nós cremos que sim, que o próprio Espírito Santo pode fazer isso. Haja visto que nós temos os escritos desde lá do Antigo Testamento, que foram escritos em questões de séculos, e todos eles tinham o mesmo objetivo, uma mesma ideia central, que é apresentar o Filho de Deus como Salvador do mundo, né? Então, de um lado, vamos dizer assim, existe aqueles que creem na Bíblia, que é a palavra da verdade e não tem nada, né, que se opõe a ela, como também nós vamos encontrar aqueles
que querem colocar dúvidas sobre a palavra de Deus. Aí vamos lá que a gente vai chegar, já estamos chegando no fim. No que os sinóticos são diferentes? Porque nós falamos daquilo que era muito semelhante. Agora nós vamos falar o oposto. O que é diferente entre eles, né? Se colocarmos um exemplo, 2 irmãos gêmeos lado a lado, nós vamos perceber que por mais que eles se pareçam, eles não são totalmente iguais. Eu tenho 2 chihuahuinhas, né? Vou dar esse exemplo. São idênticas. Se você olhar assim, você fala assim, nossa, como 2 irmãzinhas pode ser tão igualzinha como elas são. Mas eu que conheço elas, estou todo dia, eu posso ver a diferença entre as duas. Elas não são iguais. Elas têm as suas características, têm a carinha, o jeitinho do focinho, o jeitinho do olho, o jeitinho do pelo, né? Então a gente consegue ver. Mas quem olha assim de longe não consegue ver essa diferença, né? Bom, então vamos dizer que os evangelhos sinóticos não são semelhantes, tá? E eles possuem alguma coisa em comum, mas não são idênticos. Até porque foram escritos por pessoas diferentes em épocas diferentes. Então, né? Então vamos ver aqui alguma diferença, tá? Aqui a gente é uma aula rápida, né? Para dar uma ideia. Se vocês quiserem se aprofundar, aí vocês vão fazer a pesquisa de vocês e eu até espero que vocês sejam esse tipo de cristão, né? Que ouve e vai pesquisar um pouco mais para aprender mais. Então, o estilo e objetivo, né, da escrita. Nos evangelhos sinóticos, temos diferenças textuais em questão ao estilo de linguagem utilizada, né, pelo autor e o objetivo pretendido por ele. Tá? Por exemplo, Marcos, ele não dá muita ênfase, por exemplo, nos discursos de Jesus, como Lucas e Mateus. Então, você quer saber sobre os discursos de Jesus, você quer fazer um estudo, você quer fazer uma pregação, então você precisa aí ver Lucas e Mateus. No Evangelho de Marcos também não há nenhuma menção, por exemplo, da gravidez de Maria e do nascimento de Jesus, como descrito nos outros sinóticos. Tá? Então vai ter algumas coisas que você vai ver só num, né, ou 2, e vai ter situações que você vai encontrar aquela narrativa nos 3 evangelhos. E vai ter situações que é só num evangelho que você vai encontrar aquela história, tá? Bom, público-alvo. Então aqui eles também tinham um público-alvo que eles queriam atingir. Por isso que a gente vai encontrar, então, algumas diferenças entre esses evangelhos. Por exemplo, Mateus direcionou seu evangelho aos judeus. Então, quando você vai ler o livro de Mateus, você vai ver que a intenção dele, nos escritos dele, é mostrar Jesus como um judeu cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Então, existem essas diferenças. Por outro lado, Lucas, por exemplo, ele escreveu primeiramente para explicar os fatos da vida de Jesus para um homem chamado Teófilo. Veja o que está escrito em Lucas 1:3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, o que nós entendemos aqui? Lucas era um médico, era uma pessoa que já tinha um certo grau, né, de intelectualidade, e por ele dizer excelente Teófilo, com certeza esse homem era um homem importante, né, um homem também letrado, vamos dizer assim, e por sua ordem, ou seja,
Teófilo contratou então Lucas para escrever sobre Jesus, né? Das coisas aí minuciosamente, ou seja, eles já estavam conversando sobre tudo que aconteceu nesse momento que Jesus passou, todos os detalhes sobre os milagres, sobre os discursos, quem ele era, quem o povo dizia que ele era, quem ele mesmo falava que ele era, as experiências sobrenaturais, o poder de Deus sobre a vida dele, que ele era o Filho de Deus e assim por diante. Bom, os evangelhos eles são diferentes, mas não divergentes. Vamos entender. Os evangelhos sinóticos possuem diferenças, mas eles não se divergem, né, um do outro, tá? Eles não têm contradições. Então, nós vamos aplicar aqui um caso específico para que vocês entendam essa situação, tá? Então, vamos lá. Todo mundo conhece aquela passagem que está em Mateus 8, 28 e 34, que conta a história de que Jesus atravessou com os discípulos no barco e foi para um lugar chamado Gadareno. E quando ele chegou nesta cidade, de lá das tumbas, dos túmulos do cemitério, saiu alguns endemoniados de lá e teve ali um momento com Jesus, né? Eu não vou ler aqui toda a história. E nesse momento Jesus então expulsa meio que manda aqueles demônios sair e não tem outro jeito lá, e Jesus então manda aquele espírito ruim lá para o meio daqueles porcos, e lá os porquinhos se afogam tudo no rio lá, e dá uma maior da confusão lá nessa cidade com tudo isso, né? Agora, qual é essa diferença aí que a gente vai estudar nesse minuto? Quando a gente lê Mateus 8, 28, o narrador vai dizer que Jesus encontrou com 2 endemoniados. Tá? 2 veio ao encontro dele, totalmente violento, possesso. Só que quando a gente lê Marcos e Lucas, não vai informar que era 2, mas 1 endemoniado. Então aqui nós temos algo que parece que está se contradizendo, né? E o que acontece? Muitas pessoas que querem afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus, que Deus não existe, eles se apegam nesses detalhes para falar, ó, tá vendo aí, ó? Um fala uma coisa e os outros 2 falam outra, então quer dizer que não é verdade, porque surgiu aqui uma dúvida, né? Mas nós temos aqueles que defendem a palavra de Deus, e a gente vai ver o quê? Que nesse momento, muitas coisas podem ter se passado. Por exemplo, Mateus viu 2, quis falar de 2 pessoas. Agora, para aqueles outros 2 discípulos, importou para eles falarem apenas de 1 endemoniado. Por quê? Talvez porque era uma pessoa bem conhecida naquela cidade, né? Porque quando você vai ler todo o entorno da história, né, você tira outras conclusões. Então, por isso que, primeiro, nós não podemos querer entender uma passagem lendo um versículo, né? Às vezes as pessoas têm esse equívoco de ler um versículo e querer contar uma história, e às vezes nós não estamos falando a realidade daquilo que é a verdade da Bíblia. Então, e outra questão veja bem, como é que nós vamos fazer? Nós que somos cristãos, vamos imaginar que uma pessoa chegue com essa questão para você. Olha aí, ó, a Bíblia tem contradições.
Então, não dá para acreditar fielmente que é. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês analisarem nessa aula aqui. Se nós formos concordar que há realmente uma contradição aqui, nós vamos ter que responder outras perguntas. Por exemplo, como é que nós explicamos que 40 pessoas diferentes nasceram em épocas diferentes, num período de 1500 anos, e todas elas, do Gênesis a Apocalipse, escreveram sobre um único tema? Como é que a gente explica isso? Como é que a gente simplesmente vai dizer, é verdade, tem uma contradição aqui, e a gente vai esquecer o resto da Bíblia? Que toda ela tem um sentido só? Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês hoje aqui? Que nós não podemos simplesmente aceitar uma primeira proposta de alguma coisa referente à palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar. Nós precisamos ser conhecedores da palavra de Deus. Porque, de outra forma, nós não vamos ter argumentação contra os incrédulos, que querem colocar dúvida na nossa fé. Nós precisamos ser conhecedores da palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui hoje, para estudar a palavra de Deus, para conhecer. E assim nós podemos defender a nossa fé. Como os discípulos o fizeram, como todos os seguidores dessa época fizeram. Porque na intenção de defender a palavra de Deus, é que eles deixaram todos esses relatos para nós. Para que a gente verdadeiramente, então, conhecesse aqui a palavra de Deus, tá? Então, conclusão, vou deixar para vocês aqui essa passagem, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Quem seriam os perdidos? Nós, né? Nós estávamos condenados aí à morte eterna e através de Jesus Cristo, nós, pelo sangue de Jesus, crendo nele, temos a vida eterna. Então, é maravilhoso perceber, né, como Deus agiu no processo de redação dos livros bíblicos. Quase todos os detalhes que sabemos sobre Jesus estão descritos no Evangelho, para que a gente não tenha dúvidas. A fé em Jesus Cristo é ainda mais fortalecida pela leitura de seus ensinamentos, ou seja, leitura da Bíblia, dos milagres que ele realizou, pelo amor que demonstrou pela humanidade. Os evangelhos sinóticos, apesar das suas particularidades, têm como objetivo principal apresentar Jesus Cristo como Salvador. Que este também seja o objetivo que norteia a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada.